E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a obra mais perfeita da Santíssima Trindade chama-se Maria. Ela é a obra de perfeição da Santíssima Trindade. E a outra é interessante, uma passagem de Santo Agostinho sobre a Santíssima Trindade. Alguém conhece? Dele na praia? Alguém já leu isso? Santo Agostinho andando na praia, igual a gente anda, né? Na praia, pensando sobre a Santíssima Trindade, igualzinho a gente caminha na praia, né? Pensando sobre a Santíssima Trindade, tentando entender a Santíssima Trindade. E aí, enquanto ele caminha na praia, ele vê uma criança que faz um buraquinho na areia, corre no mar, enche a conchinha de água, volta e enche o buraquinho. Vai no mar, volta, e ele fica olhando o menino fazer esse movimento. Aí Santo Agostinho fala com ele assim: o que você está fazendo? Ele falou: eu vou colocar o mar todo dentro desse buraquinho. Santo Agostinho falou: é impossível, não tem jeito. Ele fala com Santo Agostinho: assim também como é impossível você compreender o mistério da Santíssima Trindade. Olha as coisas que aconteciam com esses santos. Era um anjo, né? Como é que você vai conseguir colocar o mistério da Santíssima Trindade dentro do seu coração e da sua cabeça? É um mistério, né? Então, se vocês não leram a vida de Santo Agostinho, de vez em quando vocês dão uma passeada por lá, que tem umas histórias muito interessantes, né? Então, nós temos 3 coisas importantes. Nós vivemos a Santíssima Trindade, e quinta-feira nós vamos celebrar Corpus Christi. E é disso que eu quero falar um pouquinho. Está escrito em João capítulo 6, Jesus disse assim: quem come a minha carne, ele diz, no versículo 53, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Vocês imaginam quando Jesus falou isso? Ele falou isso num grupo. Tinha muita gente que acompanhava ele nesse momento. E quando ele fala isso, o pessoal toma um susto, fala: que pessoa é essa que está falando que a gente tem que comer o corpo e o sangue dele? Isso é uma antropofagia. E o pessoal foi embora. E aí foi embora, sobrou os discípulos. Jesus disse a ele, sem mudar uma vírgula do que ele tinha dito, ele falou: vocês também querem ir? Jesus era um homem de coragem, né? E aí Pedro, né, fala com ele: aonde iremos, Senhor? Só tu tem palavras de vida eterna. Então o sacramento da Eucaristia é o sacramento de amor. É o maior, para mim, né, é o maior tesouro que a igreja tem. Porque é a presença de Jesus vivo. Todo Deus e todo homem. O fato dele ter assumido a nossa humanidade não se separou Deus e o homem. E em cada hóstia, quando consagrada, se você recebe a hóstia inteira, se você recebe um pedacinho, uma migalha, ali está Deus inteiro, todo homem e todo Deus. Então, nós recebemos um mistério, né? Nós temos o privilégio de ser alimentado pelo próprio Deus. Então, por isso que ele é chamado o pão dos peregrinos. Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu, para nos alimentar, para nos dar força, né? Jesus fala para Santo Agostinho: a Eucaristia é o alimento dos fortes, cresça e coma. A Eucaristia é o alimento dos fortes, cresça e coma. Então, o quanto eu fico observando que nós, né, demoramos a tomar consciência que de verdade, o que é a Eucaristia? Que presente é esse que nós recebemos de um amor infinito de um Deus, que vem até nós para poder nos alimentar e nos dar a vida. A vida. É aquilo que eu falo com vocês, é a vida que é uma vida eterna. Nos dar a vida. Porque é a alma que sustenta o corpo. Se a nossa alma não estiver nutrida, semana passada eu falava com vocês, respira, para vocês poderem entender que o ar alimenta, é o elemento biológico para a nossa vida biológica, a gente precisa do ar. Assim como
a alma precisa do Espírito Santo. Nós sem a Eucaristia não caminhamos, não crescemos, não aprendemos nada. Então Deus Pai, o dia que vocês tiverem oportunidade, quem tiver o livro, O Diálogo de Catarina de Siena, tem uma parte que ele só fala da Eucaristia. Então ele fala que na verdade quando nós nascemos, quando nós somos batizados, é como se ele tivesse entregue a cada um de nós uma vela. E é com esse pavio dessa vela que ele colocou em cada um de nós, que a gente consegue ser inflamado na hora da Eucaristia pelo amor dele. É essa luz que nos faz brilhar, que nos sustenta, que dá, né, se a gente pudesse ter visão espiritual, poder ver as almas como é que ficam iluminadas na hora da Eucaristia. Mas que na nossa vida, por causa do pecado, é como se a gente jogasse água no pavio, então não consegue pegar o fogo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não pode entrar na fila de Eucaristia como se eu fosse receber qualquer coisa. Nós temos que desenvolver, pedir a Deus a graça de entender que nós estamos indo receber Jesus vivo. Isso é um mistério, que Deus Pai fala que quando a gente recebe em estado de graça, porque como é que nós vamos fazer com que esse pavio de novo eu possa recebê-lo? Porque ele fala que se o pavio está molhado, Deus Pai, ele fala isso de uma forma tão doce, né, que é para a gente poder compreender. É como se o pavio encostasse, o pavio molhado encostasse no fogo. Ele só faz assim, tss, e não fica. É muito sério, gente. Então, quantas vezes a gente comunga, e ele fala, a comunhão não tem um efeito para a alma, porque comungamos sem estar preparados. E às vezes a gente faz isso assim, todo mundo está indo, eu entro também na fila. Eu não entendo que eu preciso confessar. Aliás, né, no mundo que nós estamos, que nós estamos vivendo o resto, eu estou falando com vocês, nós deixamos de fazer confissão, nós deixamos de entender o pecado. E aí, não matei ninguém, não roubei ninguém, entrei na fila. Não é isso. É mais do que isso. Muito mais. Então é preciso que a gente comece a pensar sobre isso, né? Como é que a gente está na disposição? Porque Deus Pai fala, aquela alma que comunga, estando preparada, você confessa e entra numa fila de Eucaristia, ele fala, quando a pessoa, as espécies do pão desaparecem, quando o pão some da sua boca, ele fala, eu deixo marcado naquela alma, igual, lembra quando as pessoas assinavam carta, tem alguns convites de casamento muito chique, que é como se tivesse pega uma cera quente e coloca um emblema, ele fala, eu deixo marcado naquela alma as minhas virtudes, eu deixo marcada a força do meu amor, eu deixo o Espírito Santo e deixo a sabedoria do meu Filho. E aí essa pessoa, quem pode contra ela? Ele fala, nem o mal, demônio não pode, o mundo não pode, ninguém pode. E nós desprezamos a Eucaristia, eu tenho vontade de chorar, que a gente não presta atenção no maior tesouro que nós ganhamos e é de graça, a gente nem paga por ele. Que a gente primeiro se reúne, porque a gente precisa estar em unidade, depois a gente recebe Jesus, é pão. Parece um pedaço de pão, o olho vê pão, a mão toca e é pão, e é gosto de pão, mas não é o sentido corpo, não são os sentidos do corpo, quem se delicia com a Eucaristia é a alma, o paladar é da alma, que sabe que está recebendo Jesus vivo. O quanto a gente precisa dessa graça, né, para compreender isso, né, compreender que de verdade, a gente vive esse mistério quando a gente está preparado. Deus Pai fala, olha o mistério que acontece, você em mim e eu em ti. Isso é um mistério, alucinado. Como que a gente pode imaginar que a gente está em Deus e Deus em nós? Por que a gente não recebe isso? Porque a gente é despreparado para a Eucaristia, a gente não acredita que é Jesus vivo. Eu sou ministra da Eucaristia, minha maior tristeza é ter que passar pelos bancos. Eu acho que as pessoas deviam fazer a fila quem quisesse comungar. Porque as pessoas mastigando chicletes continuam. As pessoas estão com o celular na mão,
e é Jesus vivo passando. As pessoas ficam assentadas e é Jesus vivo passando. Eu tenho vontade de cutucar no povo e falar: oi, levanta. É o Senhor. É o Senhor que está aqui, no meio de nós. Por que não acontece nenhum milagre? Por que não acontece uma transformação? Por que não somos transformados? Porque não cremos. Não cremos. Nós cristãos temos o maior tesouro na mão. E não saboreamos. E não desfrutamos. E não degustamos. A Eucaristia é para poder curar toda depressão, para curar toda tristeza, todo desânimo, todo pessimismo. Eu estou diante de quem e com quem? Com Jesus vivo. O mesmo que andou na Galileia, o mesmo que curou tanta gente, o mesmo. Você recebe na sua mão. É de morrer. E Ele nos dá essa graça, nós podemos nos alimentar todos os dias. De quem você se alimenta? Daquele que me sustenta, daquele que me faz caminhar, daquele que é a minha vida, porque senão eu não terei a vida. Eu tenho um corpo que caminha morto, mas eu não tenho a vida. Quantas pessoas vocês encontram no dia mortos? Está achando que está vivo, mas está morto. Sem vida nenhuma, porque não crê, não recebe o alimento espiritual. E nós católicos vamos deixando isso de lado. Nós precisamos de reacender em nós esse amor. Existem livros, né? Vocês podem procurar na internet, existe livro. Todos os milagres eucarísticos, de toda forma o Senhor já provou que Ele existe, que Ele está ali, vivo. Corpo, sangue, alma e divindade. E a gente pode receber esse Deus. Que à medida que a gente vai recebendo, que a gente vai sendo transformado, né? É o que Deus fala, que Jesus fala para Santo Agostinho. Agostinho, tudo que vocês comem, todo alimento que vocês recebem, dentro do corpo de vocês, pelo processo de digestão, ele é absorvido, ok? Tanto que a gente fica lá contando as calorias, os carboidratos, né? É assim. Quando vocês recebem a Eucaristia, é diferente. Não é vocês que assimilam esse alimento, mas sou eu que os assimilo. Isso é uma coisa de louco. É tanto mistério que a gente não consegue compreender muito, não. Porque é muito. Então eu fico pensando, como é que Deus pode nos transformar? Como é que Ele pode transformar o nosso coração? A nossa vida, o nosso pensamento, nos dá inteligência para poder compreender a dimensão disso. Pensa no milho para fazer pipoca. Ele tem que passar onde? No fogo. Senão ele vai ser eternamente milho. Mas para virar uma pipoca, ele tem que ser posto no fogo. Assim somos nós. É a Eucaristia. À medida que quanto mais eu encontro com o Senhor, mais eu posso ser transformado. Não tem jeito. A gente não se contagia porque ouviu falar do vírus. Eu só me contamino se eu entro em contato com ele. Deus Pai fala assim: vocês foram feitos por amor. Então vocês só podem viver do amor. Se vocês não se nutrirem de amor, vocês não conseguem sobreviver. A alma precisa do amor para poder permanecer de pé. Aí eu fico pensando, né? No ano 309, o imperador Diocleciano proibiu os cristãos de se reunirem para ler a palavra ou para celebrar a Eucaristia. Pode imaginar? Já tem alguns países que está proibido de ter qualquer coisa via internet relacionado com religião. E aí 49 pessoas se reuniram escondido e estavam rezando escondido, que eles iriam celebrar a Eucaristia. Foram pegos, foram levados diante do imperador, os 49. E ele falou: por que vocês insistem em desobedecer, se a pena é a morte? Por que vocês querem correr esse risco? E um deles disse: porque sem o domingo nós não podemos viver. Guardaram essa frase? Sem o domingo nós não podemos viver. Foram torturados, muita tortura, e foram mortos. Mas sem o domingo não podemos viver. Então eu fico pensando, qual é o sentido disso para nós hoje? Afinal, domingo para ir à missa é só se não tiver futebol, não tiver um churrasco, não tiver uma coisa mais interessante. Aí eu vou. Então, de verdade, qual é o papel da Eucaristia na sua vida? De verdade, o que a Eucaristia representa para você?
para que a gente possa tomar atitude de coerência com aquilo que a gente crê. Falar, Filó, eu não acredito, então realmente na hora que não tiver futebol, não tiver um churrasco, eu chego. Mas se isso para esses homens, é a frase deles, sem domingo, nós não podemos viver. E eles foram assim. Aí eu fico pensando, como que nós com a pandemia permitimos ficar sem Eucaristia? Nós cristãos nos encolhemos, aceitamos, porque posso até ser punida por tudo que eu vou dizer, mas a igreja é serviço essencial, assim como comida. E se o povo hoje está muito doente, é porque faltou o essencial, que é Deus. Não foi brincadeira ficar sem Jesus esse tempo todo. Jesus não vai por fibra ótica. O contato é ao vivo. E cremos tão pouco, que se eu estou diante de Jesus vivo, qual é o vírus que chega? Nenhum. Mas ficamos encolhidos e aceitamos. Então eu lamento isso muito, principalmente por todo o grupo da área da saúde, que enfrentou a pandemia de peito aberto. A gente não sabia nada, eu fui da linha de frente, sem Eucaristia. Então, me lembro de um sacerdote que abriu a igreja para mim e minha irmã, Jaque, escondido, no momento, numa tarde de sábado, que a polícia estava fazendo ronda nas ruas para ver se tinha alguém fora de casa. Eu e a Jaque escondida dentro do carro, entra uma que o padre abriu um pedaço da porta, entrou uma correndo, depois entrou outra correndo, parecia duas doidas, parecia que estava assaltando algum lugar. Quando eu ajoelhei diante do Santíssimo, eu chorava tanto que o padre falou, nossa, como que vocês estavam com fome de Deus. Que a gente, por fim, quando viu que não abria, eu e mais 5 pessoas ajoelhávamos no passeio, diante da porta da igreja, da capela fechada, e rezava no passeio, na rua. O terço chorando, eu falava com Jesus, o Senhor preso aí, e nós aqui. A gente precisa do Senhor, porque nós estamos indo enfrentar uma batalha. E não estamos sendo assistidos. Não estamos sendo assistidos, Senhor. É muito duro. Eu gravei alguns vídeos lá para dentro, interno, lá na Santa Casa, ajudando os colegas a ficar de pé. Teve um momento que o povo achava que não aguentava mais. Ambulância sem cessar. Não havia fim, o povo entrando em exaustão, cansado, não havia quem trocasse, quem revezasse. E o povo firme, a Santa Casa teve 600 leitos de Covid. 100 leitos de CTI de Covid. E teve muita gente que teve que ser retirada, as grávidas, a turma acima de 60. Foi um período difícil. E nós, desamparados. Por que o mundo fez isso? Porque não vê a presença de um Deus real. E nós, cristãos, calamos, acuamos, não brigamos, não fomos para a rua rezar, ficamos com tanto pavor da morte, né? Tomamos consciência que ia morrer pela primeira vez, eu acredito. E acuamos, não gritamos, nós precisamos de Deus vivo. Falei com Jesus, meu amigo, o que o povo acha que é de verdade a Eucaristia? Como é que o povo está conseguindo sobreviver? Tem gente que ainda não sai de casa, não vem à igreja com medo. É isso que fizeram. Falei com vocês outro dia. Hoje nós estamos sendo submetidos ao martírio. Não do corpo, falei. Hoje eles querem matar a nossa alma. E se tirar o nosso alimento, vai nos matar. E nós permitimos isso. Porque não fomos como esses homens que falaram, sem o domingo, não podemos ficar. E essa é uma revolução espetacular, branca. Né? Assim, no sentido de que, sem sangue, nós só queríamos receber Jesus. Né? E aí eu fico lembrando que teve uma tarde de um sábado, eu estava lá no quarto dele rezando, falei com ele, Jesus, o senhor percebeu que eu vou morrer? Porque o Senhor é a minha vida. O Senhor é a minha força, é a minha luz. Sem Eucaristia eu não vou sobreviver. Sem adoração ao Santíssimo eu não vou sobreviver. Está difícil, está pesado, nós não estamos parando, nós estamos trabalhando do mesmo jeito, sob uma pressão absurda, tendo que sustentar psicologicamente tanta gente. E quem está nos sustentando? Nós estamos abandonados, Senhor.
as portas da sua igreja estão fechadas. Igreja para mim fechada é museu. Eu preciso do Senhor vivo. O que vai ser de mim sem o Senhor? Mas Deus não desampara ninguém. E aí eu lembrei de uma pessoa que frequentava um mosteiro. Liguei para ela e falei: Claudinha, minha filha, me arruma o telefone da abadesa. Você converse com ela. Se ela me permite entrar, não vou fazer contato com elas, é claro, não vou invadir a casa delas, não vou levar nenhum risco para elas. Eu não vou fazer contato, não vou vê-las, elas podem ficar guardadinhas lá. Eu só preciso entrar no Santíssimo. Eu preciso encontrar com Ele. Eu preciso ver Jesus, eu preciso que Ele me veja. Eu preciso receber a força dEle, porque senão eu vou cair. Eu não vou dar conta, a pressão é muito grande. Essa pandemia não foi uma brincadeira. E aí ela falou: a irmã disse que você pode ir lá quantas vezes você quiser, e te convidou para assistir à missa. Eu achei que eu fosse morrer. No dia que eu recebi a Eucaristia, eu chorava tanto que eu achava que eu fosse morrer. Porque eu estava de verdade encontrando com aquele que é a minha vida, com aquele que nutre, com aquele que te dá força, com aquele que é sua coragem, com aquele que te coloca de pé mesmo e fala: estamos juntos, você não está só. Né? Então foi um período sofrido, e por isso eu trago isso para vocês pensarem de verdade qual é que lugar ocupa a Eucaristia na minha vida como cristã. Como é que eu posso crescer no amor, diz Deus Pai? E o crescimento é só enquanto vocês estão aqui, Ele diz. Quando vocês chegarem aqui, nem um passo a mais. Vocês não crescem mais nada no amor depois que chegar aqui. Então como é que nós podemos parar e pensar nisso? Esse mistério louco de amor. Um Deus que vem até mim e se permite, né, permite estar em cada um de nós. Permite nos alimentar. E permite nos ajudar, porque a Eucaristia ela é um movimento. Eu recebo o Senhor. Se eu reconheço Jesus vivo na Eucaristia, eu tenho que reconhecer Jesus vivo em você, no meu irmão. Então eu reconheço aquele que sofre, aquele que está com dor, aquele que está com fome, aquele que está com frio. Porque isso é um ato que a Eucaristia te faz crescer no amor, na caridade. Não posso adorar Jesus aqui e virar as costas para o meu irmão ali. É uma incoerência. Ok? Não podemos. Porque a Eucaristia nos move ao sentimento da comunhão. Somos uma comunidade, somos irmãos. Então eu não posso fechar as portas ou dar as costas para aquele que sofre, porque é Jesus que sofre nele. Compreendem? Então, nesse sentido, a Eucaristia é uma festa mesmo da comunhão. Né? Eucaristia é significação de graças. Eu vou trazer ao altar as fadigas do meu cansaço, do meu trabalho, o fruto da terra, porque se a terra dá alimento para nós, é bênção do Senhor, não é? Que a gente pode se alimentar, e Deus que nos alimenta, que nos nutre. Né? Então a Eucaristia ela é um maior presente mesmo que a gente já recebeu de Deus, né? Porque Ele sabe que a gente sem ser alimentado é a pré-anunciação em Elias. Lembra quando Elias, lembra do Antigo Testamento, Elias contra os profetas do Baal? Vocês lembram dessa passagem? Falou esses dias, não lembram? Não. Em Israel o povo estava adorando os deuses de Baal, né? E tinha 450 profetas de Baal e tinha só Elias, profeta de Deus. Então Elias lança um desafio. Elias era atrevido. Então ele fala com eles assim: então vocês vão escolher, cada um escolhe um cordeiro, vocês vão montar o altar, faz a fogueira, faz vocês primeiro, depois eu. E chama aí, vocês vão invocar o Deus de vocês para que Ele acenda o fogo sem ninguém fazer nada. Depois sou eu. E aí assim eles fizeram, cortaram os 450 profetas, e eles dançaram, cantaram, foram entrando em transe. Por fim eles começaram a se cortar, e Elias era atrevido, falava com eles assim: quem sabe ele saiu para dar uma volta, grita mais alto, vê se ele escuta. Como é que ele é atrevido? Sozinho. Atrevido, né? E aí gritou, falou, e claro que não aconteceu nada. Aí Elias falou: então agora sou eu. Montou o altar com 12 pedras, que seriam as 12 tribos de Israel. Colocou a lenha, cortou o cordeiro, e mandou colocar 3 vezes água, molhar bem a lenha,
Olha que ele é atrevido. Molhou bem a lenha. E aí ele fez uma oração maravilhosa. E pede e fala com Deus, né? Que aquele povo que estava idolatrando, que eles precisavam descobrir quem era o Deus vivo. Aquele que nos escuta, aquele que está conosco, que nos acompanha. E aí, né, o fogo chegou e foi espetacular, né? E aí ele foge depois que ele mata os profetas todos, porque ele era, né, não era atrevido. Aí ele foge depois, o pessoal quer matar, ele dá uma sumida. E aí ele está cansado e dorme debaixo de uma árvore, um anjo acorda ele, e tem um pão sendo cozido e fala com ele: Elias, come. Ele quer dormir, acorda ele de novo: come, custa sentar para comer, come, Elias, porque você ainda tem muito para andar, o caminho é longo. Então é o sentido que hoje o pão do céu, hoje quem nos faz andar é Jesus, né? Então há uma leitura mística, né? Que logo depois que Jesus lava os pés dos discípulos, ele assenta de novo, né? Essa leitura mística diz que aí ele assume de novo aquele porte dele, divino, né? Aquela coisa, que deve ser um escândalo, né? Aí ele assenta, onde ele vai distribuir o pão para os discípulos. E antes dele fazer isso, diz que os anjos ficam paralisados, porque ele chama o Pai. E fala: eu quero pedir permissão para o que eu vou fazer agora. Claro que o Pai já sabia o que ele ia fazer, né? Os anjos não, né? E ele fala: eu quero pedir permissão, para que em cada parte desse pão eu permaneça, e que em cada gota do vinho eu permaneça, porque eu não posso deixá-los. Ele fala: olha que amor, eu não posso deixá-los, se eu for, eles morrerão. Eu preciso permanecer com eles. Então eu peço autorização para ficar no pão e no vinho, para que eu seja o alimento, o sustento, o companheiro de caminhada. É Deus conosco, né? Ele que caminha nesse mistério conosco, né? Eu não posso ir, ele fala com o Pai, se eu for, eles morrerão. Isso é um mistério de amor. Então nós precisamos muito nessa quinta-feira adorá-lo, falar: obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado porque o Senhor não nos abandonou. Obrigado porque, apesar da nossa ignorância espiritual, o Senhor permanece insistindo conosco, se oferecendo. O Senhor não se recusa a entrar na minha alma, mesmo que eu comungue inadequadamente, porque eu não tenho consciência que eu não deveria comungar. Mesmo assim, o Senhor permanece ali, para ver se me desperta outra vez. Então, eu pedi a Ele: nós precisamos da graça, Senhor, de entender. É mistério, nós não vamos compreender. Mas ter um amor tamanho dentro do nosso coração, ter um amor que nos inflama tanto, Senhor, que a gente trema na hora de te receber. Deus Pai fala: Catarina, vocês entram na fila, cada um é como se tivesse uma vela na mão, cada um com um tamanho. O tamanho da vela, Catarina, é a disposição do amor que vocês têm para conosco. Então, uns têm 5 centímetros, outros têm 1 metro. Mas as pessoas, se fosse uma labareda imensa, as pessoas do mundo inteiro poderiam buscar essa luz, e essa luz não diminui. Ela é capaz de iluminar o mundo inteiro. E se você comungar, ele fala, com pecado, essa luz não se suja, porque ela é uma luz, como a luz quando pega uma superfície que está suja, ela não se contamina com a sujeira. Somos nós, né, gente? Então a gente precisa pedir a Jesus a graça, né? São muitas graças. A graça de amá-lo, de ter uma gratidão a Ele pela Eucaristia. Que essa quinta-feira vocês dobrem os joelhos, faça adoração, faça procissão, mostre o mundo para Jesus, que Ele já conhece. Mas passeie com Ele. Amo as procissões da Corpus Christi, a gente andando com Jesus, assumindo a nossa fé, leva Ele no mundo. Adore o Senhor, prolongue esse amor. Seja grato a Deus, né, por tudo isso. Então faça adoração, Ele está vivo. Não existe um amor como esse. Era para a gente pensar demais. Se você tem alguma coisa te entristecendo, às vezes a gente termina os relacionamentos, chateado que a pessoa não nos ama, ou esse amor é tão pouquinho. Pensa no amor infinito que Deus tem por você. Pensa nisso. Fala: gente, mas eu sou tão amado que eu fico até com vergonha. Como diz São Paulo: o seu amor, Senhor, nos constrange. De tanto que o Senhor nos ama, a gente fica até constrangido. Ama tanto que a gente fala assim: o que eu faço agora? Onde é que eu ponho a mão? Esse amor desmedido, um Deus que se derrama
não tem mais como ele se dar, não é? Então eu pedi a ele a graça de nos ajudar a preparar para cada Eucaristia. Nos dá a graça da confissão mensal. Mensal. Não confessem uma vez por ano. Não confessem de vez em quando. Confessem todo mês. Pelo menos todo mês. Se preparem para que a sua intimidade, a Eucaristia chama por intimidade, aquele Deus em você e você nele, ser íntimo demais. Você possa estar com a sua alma preparada para recebê-lo, para acolhê-lo, para aquele abraço, né? Para que a força dele te carregue. Para que ele possa realizar na sua vida tudo que ele sonhou. Para que ele possa terminar essa obra que ele começou. Não é assim o salmo que a gente fala? Senhor, não permita que essa obra que o Senhor começou fique inacabada. Não vamos colocar empecilho no agir de Deus na nossa vida. Vamos permitir a Ele que de verdade, né, a gente seja marcado como uma cera, né, assim, colocar alguma coisa para nos queimar mesmo, de verdade sermos transformados. Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra doutora Filomena Camilo, com o tema Transforma no Senhor. Acompanhe. O Evangelho de domingo, de João, capítulo 12, foi um evangelho maravilhoso, um evangelho denso, um evangelho onde a gente precisa sentar e pensar, rezar. Mas desse evangelho eu quero tirar um versículo para a gente conversar. Um versículo só. Quando Jesus nos diz, se o grão de trigo caído na terra não morrer, permanece só, mas se morrer, produz muito fruto. Palavra da salvação. Fico pensando, quem de nós hoje, quando escuta uma palavra dessa, não treme? Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, vai permanecer só, né? Se ele não cair, mas se ele cair, vai produzir muito fruto. Fico imaginando isso para nós, ouvirmos isso 2000 anos depois, quando nenhum de nós conviveu com Jesus. Não convivemos com ele como homem. Não vimos as ações dele ao vivo. Não pudemos desfrutar do olhar dele, dos abraços dele, da ternura dele. Então, essa palavra, essa frase solta 2000 anos depois, no mundo da sociedade do cansaço, o que isso mexe com cada um de nós? A gente para e pensa, como é que eu vou viver isso hoje? E quando eu penso que nós fizemos uma caminhada grande nessa quaresma, repensando, e hoje, mais uma vez, nós estamos às portas da Semana Santa, às portas. Eu fico pensando que essa frase hoje, para mim e para cada um de nós, um convite. Um convite a estar, porque aqui, diante de uma frase dessa, nós estamos diante do mistério do amor. A questão de Jesus conosco hoje é, vocês estão dispostos, cada um de nós, a viver a aventura de ser amado? Uma consciência que existir é muito mais do que respirar, do que comer. Existir é existir com. Será que nós já desenvolvemos a capacidade de imaginar que existir eu existo com alguém? E esse alguém que ele nos convida é ele mesmo. Então você está disposto a entender que a sua vida e que Deus te convida para viver é uma proposta muito além do que a gente pode imaginar? Ele nos convida a estar diante de um mistério. O que é isso, Senhor? Se o grão de trigo não morrer, como é que eu posso ver isso hoje na minha vida simples? Na minha vida só de trabalho ali, como eu vivo essa frase de Deus? Como que isso vai mexer comigo?
Entender que a nossa vida, nenhum de nós é pronto, mas que cada um de nós é uma série de transformações. A nossa vida é um eterno recomeço. Nós estamos sempre começando de novo. Então, é o momento da gente parar, se colocar como cristão, entender aonde eu estou. Qual é a minha consciência diante de um convite desse de Jesus? Para viver profundamente um amor, de viver uma vida de entrega profunda ao Pai e ao irmão. Como é que eu me situo nisso hoje? Falo, Filó, mas é muita dificuldade, eu não sei se eu estou disposta a viver tudo isso. Por que a gente não está disposto a fazer uma entrega? Porque nós ainda estamos muito presos em nós mesmos. Porque o que Jesus quer dizer aqui é que, assim como o grão tem uma casca, tem um invólucro, nossa vida está envolvida numa casca. E que a nossa vida verdadeira só vai ser libertada o dia que a gente permitir quebrar isso. E essa casca que nós temos que quebrar chama-se egoísmo. O egoísmo é a fonte, a raiz de todo pecado. Se a gente parar e pensar bem, ele é a raiz. Mas o quanto que é difícil eu sair de mim. Então eu fico sempre afagando o meu falso ego, né? Aquele que quer fazer com que eu seja sempre inflado, sempre o melhor, o maior, né? Sempre correndo atrás dos S's da vida, do sucesso, né? Do dinheiro, da fama. Os 3 pontos de poder. Quando Jesus nos coloca uma outra realidade. Então, o que Jesus quer hoje, nessa noite, né? Que quando a gente é confrontado com essa palavra, nós somos confrontados para começar a viver uma vida espiritual de verdade. E vida espiritual não é vida de ilusão, não, Virgínia, não é para devagar, não, é real. É conviver e viver um amor real por Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Mas como é que eu vou viver isso quando Ele me chama para viver isso aqui? Ele está nos convidando para viver uma vida de verdade, uma vida que vale a pena ser vivida. E aí eu penso e pergunto para você, como eu pensei muito, o que é vida? Isso é uma coisa que cada um de nós precisa pensar. O que é vida para você? E se a gente vai despertando a consciência que nós nascemos dele, que nós não somos, nenhum de nós se criou, nós não somos o absoluto em nós mesmos, nós não conseguimos fazer nada por nós, nós somos criados, amados. E se eu sei que eu caminho a cada dia, nós somos convidados, não é para ser um ser para a morte, mas ser um ser para cada dia para renascer. Essa é a proposta. Como é que eu estou vivendo e propondo isso para mim? Até que dia que eu vou viver na ilusão? Porque, na verdade, a nossa vida é desmascarar a ilusão 24 horas. Tanto que o mundo nos puxa para uma realidade que é uma ilusão. E é onde a nossa vida consiste em aprender a se conhecer, saber que viemos de um Pai e que voltamos para esse Pai. Então, como é que eu estou construindo a minha vida? Essa é a proposta dele. Até que dia que você vai viver somente para você mesmo? Somente voltado para o seu próprio umbigo, incapaz de ver o que está ali. Incapaz de pensar num Pai que nos criou, fez irmãos. Então, a palavra de Deus, se ela não tiver um impacto em nós, se o discurso de Jesus é belíssimo, mas se não tiver esse impacto em nós, que Páscoa vamos viver? Que Páscoa? Como é que nós vamos viver uma Semana Santa? Por isso que o povo viaja Semana Santa. Diz que é cristão. Meu coração até dói quando fala, não, estou com viagem marcada. Eu falo, não. Até seguro assim lá no consultório para não falar. Morro da língua. Porque é duro. Como que nós, nesse século, como que nós fazemos descaso desse amor de Deus por nós? Porque se Ele não morresse por nós, aí sim poderíamos chorar muito. Então, como é que esse amor dele não nos faz tremer, a fazer com que a gente transforme a nossa vida? E nós vamos viver nessa situação de normose, na nossa zoninha de conforto, e não fazemos nenhum progresso. E Deus Pai fala, eu já falei isso, vou repetir. Como que vocês sofrem por não conseguir os bens materiais que vocês querem,
Mas ninguém sofre por não conseguir nenhum ganho espiritual. E eu falo com vocês, assim, de irmão, né? Nós temos que acordar. Nós temos que começar a ver a nossa vida e falar, Jesus, como é que eu vou caminhar com tanto defeito, com tanto vício? Se eu não estou fazendo nenhum trabalho em mim para conseguir viver as virtudes, como eu vou conseguir entender essa palavra que o Senhor mandou? Como eu vou conseguir? Deus é tão misericordioso e tão bom que Ele pôs um exemplo na natureza para que a gente pudesse ver, que é o bicho da seda. O bicho da seda é a maior metáfora espiritual que existe para nós. Mas assim, a gente vê, não presta atenção, a gente não vê. A gente olha e não vê, a gente não repara. Olha a história do bichinho da seda, era uma lagarta que arrastava, andava ali no chão. Até quando ela completa o ciclo, ela entra, para, fecha toda no casulo, e ali dentro ela passa por uma transformação. Ela murcha toda, e ela começa a arrancar. Arranca os olhos, ela vai arrancando tanta coisa dentro dela, até que ela vai passando por uma fase intermediária, até o momento que ela se transforma numa borboleta, abre e voa. É porque o propósito de Deus para nós é que a gente tire tanto peso de barro para se transformar em algo espiritual. A nossa transferência daqui para o céu, ela não pode ser levada no peso. Lá é o eterno, aqui é o temporal, é o eterno definitivo. Então nós temos que trabalhar em nós a nossa caminhada. Então a gente não entendeu que para ser caminhante, peregrino, a gente não carrega muita coisa, e para se carregar muita coisa tem peso, não anda. Então eu fico imaginando São João da Cruz, que quando ele pregar no convento, as freirinhas por fim ficavam com o pescocinho para cima. E ele falava assim, por que vocês estão todos olhando para cima? Porque o senhor está aí em cima. Ele levitava enquanto ele falava. De tão leve que ele era. Ele ia falando com o povo e levitando. De repente o povo está todo olhando para cima. Por que vocês estão olhando aqui? Não, porque o senhor está aí. Ele não percebia. De tão leve que ele já estava. E aí vocês imaginam o nosso inverso, tanto peso, que para deslocar a situação não é mole não, fala a verdade. Então, a proposta da nossa caminhada, de fazer dessa paz com o renascimento, de ter coragem de se olhar e falar, Senhor, eu preciso morrer para minhas coisas próprias, para esse amor próprio, que na verdade ele é doentio e que faz com que eu pense só em mim. Não, Jesus não está mandando ninguém deixar de se amar, não é isso. É esse exagero do amor próprio exacerbado que me impede de ver o outro. De que a gente não consegue ver aquilo que Deus fez. Que nós todos estamos aqui, somos irmãos. E estamos aqui apenas para viver um desafio, de aprender a amar. Mas se a gente não quiser, pensem nisso. O amor é a maior seiva que põe todo mundo para andar. O amor é aquilo que traz vitalidade para você. Percebe alguém apaixonado? Ele tem uma força, uma energia para trabalhar louca. Quando ele está apaixonado. Se ele perde alguém e fica na tristeza, no desânimo, só quer a morte. Não é assim? É assim. Porque o amor é uma energia que te traz vitalidade. A ausência de amor em nós nos faz ficar abatidos. Tira a garra da vida. Então, qual é a grande força que você tem? Qual é o grande motivador da sua vida? Porque quando você tem uma grande motivação, uma grande força, como Jesus tinha uma grande razão, ele era uma pessoa que o amor dele contagiava. Então, se a gente começar a prestar atenção e procurar viver o amor, todos os nossos sentidos nós vamos perceber a presença de Deus, pelo nosso olhar, pelo ouvir, pelo paladar, pelo cheiro. Vocês vão até sentir o cheiro dele. Vocês vão começar a perceber as coisas de Deus. Mas enquanto a gente não aprender a viver esse mistério de amor, todos os nossos sentidos atrofiam. Porque, na verdade, no mundo que nós estamos vivendo, só tem dois sentidos que estão sendo muito chamados. Quais são? O que as pessoas mais te perguntam? Você viu tal coisa, não é assim? Fulano, você viu o que aconteceu? Fulano, você escutou? Então a gente só tem trabalhado a visão e a audição. O resto dos sentidos em nós está atrofiado. Porque o mundo te chama o tempo inteiro, e o mundo que nós estamos é visual. O mundo inteiro te olha.
te avalia pelo que você se mostra? No mundo que não te convida a ser nada, mas a ter muita coisa? Fiquei tão triste que eu fiquei sabendo que tem uma escola de medicina em São Paulo, interior de São Paulo, que é onde os estudantes só balançam um para o outro a chave do carro para disputar qual é o carro mais chique. Fiquei tão triste quando eu fiquei sabendo disso ontem, tão triste, que não é essa a missão, ser médico. Fiquei tão triste, porque se são só estudantes, se balançam a chave um para o outro, para ver quem tem mais poder, que não é dele, é do pai. Que coisa lamentável que eu criei. Se fosse meu filho, eu ia chorar muito de saber o que eu criei. Um nada. Um nada. Porque o que essa pessoa tem? Nada. Tire tudo dela e ela será o quê? Nada. Isso é muito triste. Porque quando o ser humano, você vai avaliar quando você puder tirar tudo e descobrir quais os recursos que ele tem para permanecer de pé. E a gente tem que dar para o filho Deus. O resto ele luta para conseguir. Isso é muito sério. Isso é de chorar. Porque como é que uma pessoa dessa pode cuidar de você? Pensem nisso. Então, quando eu fico pensando nessa saída da história, não é? Mas é porque isso me chocou profundamente. Mas é porque quando Jesus nos convida para uma missão dessa, numa consciência de ser amado, sentir-se amado, que a nossa vida vai traduzir-se numa resposta desse amor que eu recebo. Então, por isso, a única coisa que eu tenho para viver e dar é amar. Então, se eu descubro que a minha vida é uma fonte de amor, porque eu recebo, esse amor é multiplicador. Quantas possibilidades estão escondidas dentro de nós, dentro de cada um de nós, para viver uma vida de verdade que Deus te convida. E nós estamos amarrados no nosso nada, porque temos medo de nos entregar, porque não a conhecemos, não confiamos. Então a gente vive no medo, a gente vive parado, falando assim, gente, esse povo acredita em Deus, será que é bom mesmo? Será que vale a pena acreditar mesmo? Será que vale a pena crer em Jesus? E porque não acreditamos o bastante, não temos coragem de fazer o que o outro faz, ficamos paralisados. E a nossa vida fica atrofiada. E pelo medo eu não construo nada. Então, esse convite de Jesus de estar diante de um mistério e falar, você quer viver uma vida capaz de transformar tudo? É uma proposta, mas uma proposta audaciosa. De ser como o bicho da seda que quando vai voar, não se lembra mais do que passou. Antes ele arrastava, agora voa. Essa é a nossa proposta. De sair de ser esses seres tão mais ou menos que somos e permitir a Deus que quebre, que nos quebre. E que permita que a vida verdadeira que está dentro de nós desabroche. Por isso que eu perguntei no início, qual de nós que quando escuta essa frase não treme? Porque, na verdade, a proposta de Jesus para nós é uma transformação da nossa vida. Dessa vidinha mais ou menos que a gente criou para nós. Eu falo que a gente se prendeu no nosso próprio ateliê, tão pequenininho, com sonhos tão pequenininhos, tudo tão pequenininho. E Deus tem um sonho tão grande para cada um de nós. E nós estamos fechados, porque temos medo de Deus. Temos medo de se comprometer. Temos medo de sofrer. Se você não quer sofrer, tem uma regra, não ame. Porque se você amar, você vai sofrer. Você vai se comprometer com o outro. A dor do outro vai ser a sua. Você vai trabalhar com, o que é compaixão? Eu estou com o outro. Então é preciso que a gente repense a nossa caminhada de cristão. E falar o modelo que eu tenho de um Deus que veio nos ensinar a ser humano, é aprender a viver o amor até o extremo que ele viveu. Então, por que eu estou vivendo a minha vida tão encerrada em mim mesmo? Me fechada, bloqueada, e eu não quero me encontrar. Porque a proposta de Jesus conosco é encontro. Que o amor te leva a encontro. Encontro real, não é encontro virtual, não. Não é no computador, não. É de verdade. É claro que é mais fácil conviver pelo computador. Porque aquilo, quando você não gosta do meu batom, não gosta da minha roupa, eu deleto. E ali eu reino. E ali eu sou o que eu acho que eu devo ser. Quando eu estou tete a tete, eu tenho que enfrentar alguém. Eu tenho que confrontar as ideias e tenho que assumir aquilo que sou. É difícil. Então, o mundo virtual me aceita. O mundo real vai me questionar, vai cobrar.
E a gente tem medo das convivências. A gente tem medo uns dos outros. A gente tem medo de viver, eu acho. Por isso ficamos tão fechados. E vivemos um mundo onde as pessoas... Onde a gente vive uma grande rede de comunicação. E o povo nunca foi tão sozinho. Vocês escutam as pessoas falando, mas com quem eu vou falar isso? As pessoas não têm tempo. Porque eu falei que nós vivemos uma sociedade do cansaço. E aí a gente escuta Jesus falando, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Então ele nos seduz quando a gente escuta uma palavra dessa, sim. E ao mesmo tempo fala, Senhor, eu não sou capaz de viver isso. Não somos mesmo, não. Mas eu quero viver isso. É diferente? Eu quero viver. Como que eu vou viver? Pela sua graça. O Senhor me dá o caminho. Me ajuda, porque eu quero viver uma vida de cristão de verdade. Eu quero fazer as transformações que a vida exige para que eu possa voar. Então, que eu não tenha medo de arrancar em mim aquilo que não está bom. Aquilo que o Senhor olha para mim e fala, isso não está de acordo. Mas Ele não vai arrancar, simplesmente. Arrancar, a convivência com Jesus é algo tão encantador, que Ele vai te levando, Ele vai te mostrando aquilo que não está bom. E é você, por livre vontade, que fala com Ele, Jesus, isso não está de acordo com o fato de eu ser cristã e ser um filho de Deus. Isso não está de acordo. Ele não invade. Conviver com Jesus é uma das coisas mais deliciosas, mais encantadoras, porque Ele não vai te punir, ao contrário, Ele vai nos levando a ver. Jesus é aquele que nos tira a cegueira. Ele que vai abrir os nossos olhos para a realidade. Você fala, uai, é assim, engraçado, eu vi de outro jeito. Ele fala, é porque naquela época você via assim, distorcido. Quando eu te mostro, você fala, é assim não pode. Ele fala, assim não está bom para o seu comportamento de cristão. E é tão encantador, porque Jesus vai nos levando, Ele vai nos transformando tão devagar, porque Ele só faz aquilo que a gente permite. Ele só entra na sua vida à medida que você abre um espaço. Mas é porque nós estamos numa época rica, que é a época da Quaresma, é a época que nós vamos adentrar a Semana Santa, é a época que eu preciso parar e falar, Jesus, como é que eu caminhei até aqui? Eu não sei como é que eu vou, quanto tempo eu tenho. Isso é uma coisa que me aflige. Porque eu lembro de quantas pessoas, eu já fui numa terdeia atender, pessoas que nunca me viram, não, já me viram, tinham me visto. Eu que nunca os tinha visto, e pessoas que na hora da morte ou diante de doenças, um senhor com câncer de esôfago, com uma sonda, não conseguia engolir nem a própria saliva, e ele me agarrava, me pegava na mão e falava, por que eu não fiz isso? Por que eu não vivi isso? Por que eu rezei tão pouco? Por que eu fiz tão pouca coisa? O porquê. Nunca deixe a sua vida chegar nesse momento. O convite de Jesus é para agora. É para hoje. Colocar a nossa vida a serviço de um amor maior. Entrar nesse mistério de viver o amor. Isso não tem preço. Poder se julgar nisso e ser transformado. Quanta coisa, nós é que vamos ganhar. A gente acha que vai segurar a nossa vida, não, nós temos que perdê-la, mas perder por uma causa grande. Ter a coragem de entregar a nossa vida na mão de Deus e falar, faça o que o Senhor quiser. Essa é a proposta. Ele nos deu a vida, é verdade, nos deu, nos criou, por uma proposta de eternidade. Eu acho que a gente não tem essa dimensão. Você imagina, a gente não poderia não existir, mas Ele convidou. Ele falou, eu vou te criar porque eu te quero eternamente comigo, para viver uma alegria sem fim. E mesmo assim a gente tem medo desse Pai. Por que a gente evita esse Deus? Por que nós temos tantas restrições? O que nós sabemos, gente? Nada. Do próximo segundo sabemos o quê? Nada. Aquela pessoa que me teceu é o único que me conhece. Então eu tenho que ter uma confiança nele incondicional. Eu tenho que ter uma entrega nele incondicional. E pedir a Ele que o mesmo amor que conduziu Jesus, o mesmo Espírito que conduziu Jesus, me conduza. Para que eu também tenha uma causa para viver, o reino dEle. Que a vontade de fazer com que o reino dEle se cumpra nesse mundo, seja a grande razão por que eu me levanto cada dia. Fala, Senhor, eu estou aqui às suas ordens, para correr por onde o Senhor precisar, acudir quem o Senhor quiser, aliviar quem o Senhor quiser, colocar quem o Senhor quiser de pé e dizer, temos um Pai, não desespere. Somos amados, se você ainda não sentiu isso. Porque eu acho que a pessoa que vive uma vida onde ela não tem a consciência que ela é amada, ela vive numa treva, numa escuridão. Saber-se amado é uma revolução. É uma revolução. Não tem nada igual quanto a consciência de que eu sou amado, esperado, desejado, acompanhado, e eu não vivo só.
Isso é uma coisa que não tem preço. Mas é preciso que a gente não tenha medo. Porque nós estamos paralisados diante desse mistério, né? De amor de Deus. Paralisado. Vamos adentrar. O convite é esse. Não tenha medo. Mas como é que eu vou, Senhor? Comigo. Porque eu te disse, nunca estarás sozinho. Eis que estou convosco. Então, por que a gente não começa a treinar a amar? Porque se a gente fica achando que Deus está esperando uma coisa grandiosa. Eu te digo, Deus espera que a cada minuto que eu viva, em cada coisa que você fizer na sua casa, seja um ato de amor. Porque tudo que a gente fizer sem amor foi tempo perdido. Mas tudo que a gente fizer, e tudo que a gente fizer, tiver por princípio Deus, tiver por princípio, tiver colocado Senhor Jesus, e tiver a intenção de viver com amor, a gente não tem dimensão de onde essa obra irá. Mas não pense fazer nada sozinho. Pode confiar. Filó, mas como é que eu vou viver com o Senhor só enquanto eu estudo? As pessoas que se aproximarem de você naquele dia, destile amor. Às vezes é uma informação que o outro quer, às vezes é só uma gentileza, às vezes é alguma coisa que você pode dizer obrigado. Por que a gente não pode viver num clima de amor dentro da nossa casa? Começamos ali a transformação, com as pessoas que estão perto de nós. Já falei isso, amar o próximo que mora no Japão é facílimo, quando um deita, outro acorda, né? Assim, é muito fácil. Treinar, viver o amor aqui agora, do lado, é difícil. Reconhecer o trabalho do outro para mim, que cuida de mim, é assim. O trabalho é pequeno, começa com pequenas coisas. Vá fazendo aquilo que o Senhor te apresenta agora. E vai estando à disposição do Senhor. Vocês acham que Ele vai desperdiçar uma vida que se coloca na mão dele? Ele está louco para alguém falar assim, estou entregue. Ele vai falar, um louco, né? Me entregou. Deixa ver o que ele fará. Claro que ele vai fazer muito mais do que você ousou sonhar. Só existe um que nos conhece e que nos ama. Só existe um por quem vale a vida viver, ser vivida. Somente um vale a pena. E ele é Jesus. Tudo mais na nossa vida é ilusão. E as pessoas vão te falar, mas você tem que viver para ter sucesso, de 15 minutos, 5 minutos. Sucesso passa, a fama passa, o dinheiro passa, o seu poder passa. E o que fica? Deus. Somente Ele fica. Somente Ele é que não vai passar na sua vida. Quando você tiver, seja em qualquer situação, o único que vai continuar te amando é Ele. Porque só Ele continua nos vendo como Ele nos vê. Então eu fico pensando que quanta coisa Deus gostaria que a gente vivesse de verdade. O quanto a gente precisa querer viver uma vida que valeu a pena viver. Uma vida que tenha uma marca, uma vida que tenha um cheiro, uma vida que tenha uma razão, uma vida que a gente tenha prazer em viver. Porque vocês imaginem, quando a gente tem filho, e hoje eu tenho a oportunidade de viver com o neto, o que eu quero? Vê-lo correr, ver andar, estudar, ser feliz, ser um homem, e ser o melhor homem que eu puder ver. E ele poder deslanchar. Eu fico imaginando que um pai, quando vê um filho caminhar, deve pensar assim, é meu filho, né? Quão tristeza deve ser para um pai ver um filho que não se alegra com nada, que nada é bom, que quer morrer. Ele que nos criou por uma vida de alegria, a pessoa pensa todo dia que vai suicidar, que quer acabar com a própria vida, eu não vejo razão para viver. Tem 10 milhões. Porque não vê alegria em nada, e pensando sempre, Deus não me ama, porque Deus não cuida de mim, porque Deus não me deu aquilo que eu pensei tanto, e eu fico pensando. Quando você cria um filho, e ele está gripado, ele fala, mãe, me dá um picolé, um sorvete, você vai dar? Não vai dar. Você fala, meu bem, eu vou te dar um pé de moleque agora, vou te dar um doce de leite, vou te dar um bombom, um chocolate. Quando você sarar, eu te dou o sorvete. Se a gente faz isso com os nossos filhos, Deus faz assim conosco. Às vezes, naquele momento, Ele não te deu, e às vezes você está parado naquilo, porque tinha uma coisa muito maior para Ele te dar. E se naquele momento Ele te desse aquilo ia fazer um mal imenso para você. E como Ele é Pai, te ama, Ele cuida, Ele fala, agora, mesmo que você chore, eu não posso te dar. Eu te darei transformado lá na frente, muito melhor. O que nos impede de acreditar nisso? A pouca confiança que temos nele. Por que temos pouca confiança com Ele? Porque convivemos pouco com Ele. Como é que eu vou conviver mais com Jesus, Filó, e com o Pai? Rezando.
Porque Deus quer na nossa vida encontros. E o primeiro encontro que Ele quer é com Ele. Como é que eu vou encontrar com Ele? Rezando. Quando eu vou rezar, eu vou me encontrar. Da mesma forma como eu vou me encontrar com você. Se eu marco de sentar com você para encontrar, eu não vou levar o celular, eu vou olhar no olho dela. E vou escutar o que ela tem para me dizer. E ela vai calar, depois eu vou falar. Isso é encontro. Quantos encontros você fez hoje no seu dia? Poucos, né? Porque, na verdade, a pessoa passa correndo e fala, como é que você está? Tudo bem. Se a pessoa queixar, você fala, Deus te ajuda, porque eu já corri. E assim vamos levando. Nós estamos vivendo uma vida muito superficial. E Jesus falou, não é isso que eu convido você. Eu te convido a viver uma vida com profundidade. Se comprometa com o outro até o fim. Viva com o outro até o fim. Não fuja do seu irmão. Mas o que nós podemos fazer por um Deus que nos ama? Viver o amor. Então, essa proposta de Jesus da nossa transformação é uma proposta belíssima. É isso que Ele quer dizer, se o grão de trigo não morrer. Tem que morrer o meu eu, meu falso eu. E eu tenho que ter a coragem de falar, Jesus, em minha vida, sem o Senhor, serve para quê? Para nada. Com o Senhor, ela tem um sentido. Sem o Senhor, eu sou o quê? Nada. Tire Jesus da sua vida e vê o que sobra. Nada. Coloque Jesus na sua vida e o que você terá? Tudo. 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 Porque Ele é o único que pode nos dar tudo. Porque Ele é o único que te conhece e sabe daquilo que é importante para você ser feliz. Mas não fique pensando só nas coisas materiais. Mas pense naquele progresso espiritual que você ainda não fez. Na obediência, no crescimento da nossa fé, na nossa humildade, em tolerar mais uns aos outros, em não julgar, em não condenar, em aprender a acolher, em aprender a ser hospitaleiro, né? Guardar, ter a hospitalidade em nós. Viver o amor diz que é viver, hospitalidade diz que é viver um dentro do outro. É ter espaço dentro do outro. É ter espaço, eu ter espaço dentro do seu coração e você ter espaço dentro do meu coração, dentro da minha vida. Acolher uns aos outros. Então, nós somos chamados hoje a repetir a vida de Jesus. Fala com Ele, não é fácil, querido. Não é fácil. Repetir os seus gestos. Repetir as suas palavras. Repetir o seu olhar. Repetir o seu aconchego. Repetir o colo que você deu. Nós somos chamados a repetir a vida dele. Mas então, primeiro trabalhe em mim, me transforme, para que eu possa ajudar aquele que o Senhor colocar diante de mim. Ele não te dá o mundo inteiro, Ele te dá as pessoas que estão no seu caminho. É assim, é devagar, porque se cada um cuidar daquilo que está pertinho de você, nós vamos transformar o mundo inteiro. Não existe uma arma mais poderosa nesse mundo do que o amor. Não existe. Injete amor nas pessoas, elas serão capazes de voltar à vida. Quantas pessoas que estão morrendo, injete amor. E ela terá uma razão para levantar, para correr. Às vezes ela não levantou porque está achando que a vida não vale nada. E que a vida dela não vale nada. Dê uma razão. Não material. Dê uma razão de alma. Cante para ela uma música dela, que é a música de ser amado por Deus. Conte isso para alguém. Sem cobrança. Fala, só queria te contar isso. É uma verdade. Que Deus nos ama. Então é preciso que a gente primeiro deseje essa transformação. Peça a Deus a graça de não viver para nós mesmos, que é uma vidinha miúda, pequenininha, mas de permitir que se quebre em nós aquilo que nos impede de estar dentro desse mistério do amor de Deus. Esse é o nosso grande desafio. Essa é a Páscoa, né? A vida do cristão é a Páscoa de todo dia. Porque cada coisa que você falou não para você e sim para Deus, você morreu para você e nasceu para o Senhor. Então, quantas coisas a gente tem que abrir mão em nós? Vamos pedir a Jesus com tanta coragem da nossa vida. Ter a coragem, né, que nós estamos encerrando, com a mesma palavra que começamos em Joel. Desnudar, rasgar. Essa vidinha tão mais ou menos. E falar com Ele, Senhor, eu quero ser cristão de verdade. Eu quero ser um discípulo de verdade. Eu quero que as pessoas olhem, e da mesma forma quando as pessoas falaram, eu quero ver Jesus, que eles possam nos olhar e falar, eu vi Jesus, pelas suas atitudes de amor, pela sua compreensão, pelo seu olhar, pelo seu abraço, pela até palavra que você não disse. Mas quão longe nós estamos de viver isso?
se não tivermos a graça dele todos os dias. E eu vou tornar a insistir. Para ter essa transformação, eu preciso ter contato. O metal só vai ser transformado se ele entrar no fogo. Qual é o fogo que eu preciso? Do Espírito Santo de Deus. O único capaz de nos transformar é Ele, porque na primeira leitura de domingo, a profecia de Jeremias falava que o Senhor ia fazer uma nova e eterna aliança. E essa aliança seria escrita no meu, no seu, no coração de cada um de nós. E que Ele tiraria de nós o coração de pedra e nos daria um coração de carne. Porque a vivência do amor é o degelo. Vai tirar esse gelo em nós, essa pedra de gelo que está dentro de nós, vai nos colocar um coração de carne. Então é isso que nós temos que pedir nesse final da quaresma. Senhor, me dê um coração de carne, que a sua palavra esteja escrita dentro do meu coração. Que eu possa viver essa aliança que é eterna, que é uma aliança de amor, uma aliança que jamais será quebrada. Então, tire de nós essa casca e que essa vida verdadeira possa ser revelada. Essa aliança o Senhor prometeu há muitos anos. Vamos pedir a Ele que hoje se cumpra em nós. Que nós queremos poder viver de verdade essa palavra. Não queremos mais tremer diante dessa palavra, mas queremos pedir o Espírito Santo de Deus que venha quebrar toda resistência em nós, para que a gente possa, de verdade, viver essa palavra de Deus na pele. Que a gente não tenha medo de Deus. Não tenha medo de se entregar a Jesus. Não tenha medo de colocar na mão dele a rédea da sua vida numa sociedade que te faz acreditar que você tem o controle de todas as coisas. É mentira. Não temos o controle de absolutamente nada. Não temos o controle de nada. Bastou uma chuva de 4 horas para mostrar que não damos conta de nada. Nem 4 horas, foi 20 minutos de chuva e destruiu a cidade. 20 minutos. Temos o controle de quê? Da ilusão que damos conta de alguma coisa. Vamos pedir a Deus a graça de quebrar a ilusão na nossa vida 24 horas por dia, para que Deus nos permita ver exatamente aquilo que somos, mas também a certeza que a gente ainda está longe de ser aquilo que Ele vê em nós, mas que Ele tenha liberdade de fazer em cada um de nós aquilo que somente Ele sabe que somos. Não vamos colocar resistência a Deus. Vamos viver uma Páscoa de verdade. Nós caminhamos até aqui. Descobrimos tantas coisas. Não vamos ter medo agora. Agora que chegou no momento de dar o salto, de fazer um salto imenso, não vamos recuar. Vamos começar a viver de verdade o que nos aguarda. E aí, principalmente porque não sabemos quanto tempo nós temos aqui. Todo o progresso nosso no amor é feito aqui. Nenhum passo a mais lá. Então vamos repensar a nossa vida com muita coragem e assumindo um cristianismo verdadeiro. Jesus precisa de verdadeiros discípulos. Verdadeiros discípulos. Que a gente tenha a ousadia de ser. E a doutora Filó hoje nos fala daquela passagem. Se o grão de trigo cai na terra e não morre, fica só. Ah, mas se ele morre, produz muito fruto. E assim também conosco na nossa vida. Se a gente não morre para as nossas vontades, por o nosso eu, a gente fica só nós mesmos. Mas se a gente morre e deixa o Senhor agir em nós, a gente leva vida para muitas pessoas. A doutora Filó faz um paralelo com a nossa vida, que a gente precisa morrer e deixar o Espírito Santo habitar em nós, porque somos templo dele. E permitir que o Espírito Santo nos molde, nos transforme e nos torne novas criaturas no Senhor. Dessa forma, a gente aprende a agir como o Senhor agiria, a amar como Ele amaria, a sorrir como Ele sorriria e a ser como Jesus, de tal modo que, assim como o apóstolo Paulo, um dia a gente possa dizer: já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Nossa oração hoje é de pedir ao Senhor: transforma-nos, Senhor, nos faz novas pessoas. Vamos rezar? Senhor, hoje nós estamos aqui e assim como o grão de trigo que precisa morrer, ensina-nos a morrer para as nossas vontades e permitir que a sua vontade seja manifestada na nossa vida.
Nós não queremos ser nós mesmos. Queremos que Teu Espírito nos encha. E para que Ele encha, eu preciso me esvaziar de mim mesma. Esvaziar do meu eu. Esvaziar da minha superioridade. Esvaziar de achar que eu sou melhor do que os outros quando não sou. Se sou alguma coisa é porque o Senhor me permite ser. Convence-nos, Senhor. Mande Teu Espírito e transforma-nos, Senhor. Amém? Olá, eu sou a doutora Filó e é um prazer estarmos aqui juntos. Além das outras redes sociais, nós temos agora um canal no YouTube, para que você possa rever as palestras que você mais gostou e assistir às palestras novas que estão sendo produzidas. Caso você tenha interesse em adquirir uma dessas palestras, mande uma mensagem para esse número que aparece agora na sua tela. Inscreva-se no nosso canal e receba todas as novidades que estamos produzindo. Será um prazer caminharmos juntos. Nos ajude no nosso trabalho de evangelização. Uma boa semana a todos. Começa trazendo algumas coisas. Antes de eu começar, de abrir o grupo, eu queria, a gente já começa pedindo ajuda, né? A gente já começa pedindo ajuda. E o padre Marcelo, lá da igreja da Boa Viagem, me telefonou que temos pelo menos 100 crianças para nascer, de mães carentes, que precisam de enxoval. Não tem nada. Então, depois a Paty vai colocar para vocês, tem desde a doação, que o kit é R$105, como se você quiser comprar só um pacote de fralda e levar lá na Boa Viagem. Está lá o horário de funcionamento da casa paroquial. O que você precisar o que você quiser fazer, às vezes quer comprar body, ou uma toalha de banho, ou um cobertorzinho, montar, né? Que neném vai gastar, né? Então, o joguinho de cama, para a gente poder deixar lá, tá? São 100 crianças. Se vocês quiserem, vocês montarem e levar a sacola toda, o que o coração tocar, o que o Espírito Santo falar, tá? Depois a Paty coloca isso aí para vocês, tá? O da Jaque já foi dito? Semana que vem fala? Ok. Então hoje é isso que eu vou deixar para vocês poderem nos ajudar, né? Nos ajudar a ajudar a essas crianças, né? A 100 crianças que estão para nascer e que precisam de ajuda, né? Muita gente. Do Evangelho de João, capítulo 15, São João foi recolhendo trechos do que Jesus falou quando ele foi se despedir, foi fazendo um discurso de despedida. João foi recolhendo o que Jesus falou e montou todo o capítulo 15 do que Jesus disse. Mas tem uma frase, um versículo que eu quero conversar com vocês. É João 15, versículo 12, que Jesus diz: "Este é meu mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei." Quando a gente faz opção por ser cristão, cada um de nós aqui fez a opção, né? Ser cristão não é mais ser algo que a gente herdou, né? Eu não posso mais trazer isso como herança, né? Ser cristão exige de cada um de nós uma opção, e uma opção que a gente tem que repeti-la diariamente. Quando a gente faz essa opção, a gente entra numa escola. A gente é matriculado na escolinha de Jesus. É uma escola uma escola altamente conceituada, pesada, que exigente. Não é uma escola simples para matricular, não. Mas ele matriculou, fomos matriculados. Porque nós precisamos de aprender com ele a arte de amar. E é só com ele, é só com o mestre que a gente vai aprender como é que se ama. Não tem com outra pessoa, né? Como é que eu vou aprender a amar? Como é que eu vou viver isso aqui que ele pediu? Como é que eu vou amar uns aos outros como ele nos amou? Só observando ele, só estando na escola, matriculado na escola dele. Temos que matricular.
Bem, quando a gente matricula, é esperado que a gente saiba algumas coisas antes. Primeiro, que Deus é amor. Deus é amor, Deus não tem lampejos de amor, não. Ele é amor. Deus só ama. Ele não é igual a gente que muda de ideia, não. De manhã ama, de tarde já está com raiva, de noite é indiferente. Não, Deus é amor. Deus não consegue fazer outra coisa a não ser amar. E isso a gente não pode carregar dúvida no coração. Isso é uma coisa que tem que estar igual um carimbo no nosso coração. O Deus que eu creio é um Deus, o meu Pai, o nosso Pai é amor. Ponto. Segundo, que Ele não nos ama porque a gente merece, ou porque a gente fez alguma coisa bacana para Ele nos amar. Guardem isso. Se Deus nos amasse por méritos ou por obras, já tinha desistido. Ok? Deus ama porque Ele não sabe fazer outra coisa a não ser amar. Guardem isso. Terceiro, que Deus não faz acepção de pessoas. Isso é uma coisa tão importante que a gente acha assim: Deus ama ela mais do que ama ele. Deus amou mais Jesus do que amou. Não. O amor de Deus é igual. Ele não pegou o bolo do amor e fatiou, não, falou um pedacinho para você, não. O amor de Deus, ele é inteiro para cada um de nós. Inteiro. É como se cada um de nós fosse o filho único de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Só da gente ter essa consciência já gera em cada um de nós uma alegria que não tem preço. Eu tenho um pai que me ama. Presto para nada, mas ele me ama a si mesmo. Então, só isso já gera em nós assim um êxtase, né? Tem um pai de amor. Então, essas coisas têm que estar guardadas no nosso coração, para a gente poder entrar na escola. Porque quando está escrito como mandamento, mas eu posso mandar em você me amar? Não. Tem jeito de eu mandar? Fala, até agora nunca te conheci, mas a partir de agora eu tenho que te amar porque foi mandado. O amor é uma coisa que emana de dentro para fora. Então ninguém é obrigado, a gente não pode. Então Deus não nos trata como servos que Ele tem que mandar e nós obedecermos. Vocês têm que amar agora. Não. Tanto que a hora que vocês observarem a leitura, Jesus fala: amarás. Um dia você vai amar, né? Eu acredito. Então, nenhum de nós será obrigado a amar. Mas nós estamos entrando numa escola para aprender a amar. Matriculamos nessa escola. O mestre é um só, Jesus. E a matéria que nós vamos graduando nela é amor. A matéria de graduação, que tem uma prova final. Então, quando a gente entra nessa escola e se matricula, é uma coisa que menina em escola, gente. Mesma coisa. Então, os alunos mais aplicados, né? Que assenta na frente, quer aprender tudo. Tem uma turma que, enquanto o professor está falando, está dando nó, fazendo confusão, fazendo uma coisa paralela. Às vezes a gente é assim. A gente até matricula na escola dele, mas fica com um pé na escola dele e outro no mundo. Com o pé com o que fala aqui, o mundo diz ali. Porque é um processo. Aprender a amar é um processo que vai nos convertendo devagar. Por que eu digo que é devagar? Porque depende da gente querer fazer as nossas tarefas. Isso aqui não é um milagre. Guardem isso. A nossa caminhada espiritual, ela é a nossa opção de sermos seres espirituais. De entender, conforme está escrito lá na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 2, suportai-vos, carrega a carga uns dos outros. Então, tomar consciência que nós temos um único Pai e que somos irmãos. Não, que luta. Porque você fala, professor, sabe aquele meu irmão? Pois é, ele achou que tudo é dele, não divide nada. Eu queria um negocinho, ele não quer me dar. É assim. Até a gente aprender que o que é nosso? O que é nosso, de verdade? O que é nosso, de verdade? De tudo que Deus nos deu, o que é nosso, de verdade? Algo que Ele não nos deu. Pecado. Tudo mais pertence a Deus. Nós nascemos pelado, careca e banguela. Tudo Ele nos deu.
Trouxemos? Nada. Então, entrar na escola e aprender esse processo. Olha como que é difícil. Como é que nós vamos caminhar no amor? Fazer o nosso progresso espiritual? Se a gente ainda não fez nem o primeiro para casa que foi pedido há um século atrás, qual é? Qual foi para casa que foi pedido tem mais de um século? Ninguém sabe? Ninguém arrisca? Qual foi para casa que foi pedido? Tem um século. Rezai o terço todos os dias. Quantos aqui rezam? Nem 50%. Que está aqui dentro. Reza o terço todos os dias. Quantos, se para eu poder rezar o terço todos os dias, para eu poder caminhar espiritualmente, eu tenho que me alimentar. Tá certo? Eu tenho que me alimentar da palavra e da Eucaristia. Quantos de nós fazemos leitura diária da palavra de Deus? Nem 2%. Como é que eu me alimento? Como é que eu sei como é que eu caminho? Como é que eu vou conhecer aquela escola que eu estou? Isso é para a casa da escola. Como é que eu vou progredir no amor? Há degraus no amor, sabiam disso? Que existem degraus. Nós não chegamos nem aos níveis do pé de Jesus, tem que chegar nos lábios. É sério isso? Então nós temos que começar a levar a nossa vida espiritual mais a sério. Nós levamos ela mais ou menos como uma coisa que a gente carrega pelo mundo. E de vez em quando a gente chama por Deus na hora de um aperto. Não, nós temos que desenvolver uma consciência que somos filhos de Deus, somos seres espirituais e que temos que caminhar na única coisa que Ele nos pediu para fazer, no amor. Como é que eu vou revelar ao mundo que eu sou cristã se os meus atos não são atos de amor? Como é que eu posso optar por amar você e fazer mal para ele? Eu sou cristã se eu fizer isso? Não, não sou. Não sou. Porque a marca do cristão tem que ser amor, tem que ser bondade, tem que ser alegria. Então nós temos que parar e pensar, a minha vida espiritual condiz com isso? Se eu não me expor diante da palavra de Deus, por que eu preciso da palavra? Porque a palavra nos transforma, porque eu escuto a palavra, eu leio a palavra, eu me alimento dela e eu coloco a minha vida diante dessa palavra e falo, não estou dando conta de falar nada, fazer nada que está escrito. Está escrito assim, não julgueis e não sereis julgados. Junta dois, fala, você viu fulana? E aquele cabelo, ficou horroroso. Estou falando mentira? Não. Que é algo que desorienta alguém, você fala assim, tem um segredo, tem um negócio para te contar. A pessoa nem trabalha. Até descobrir o que é o negócio que você tem para me contar, fica louco. Né? Então, nós precisamos de caminhar nisso, nessa consciência, porque não é questão de amar o inimigo, é entender que somos irmãos, e que uns já entraram na escola, outros não querem nem entrar. E como é que eu vou atrair o meu irmão para entrar na escola? Como é que a gente atrai? Pela sua vida, pelo seu comportamento. É isso, Jesus precisa de testemunhas. E precisa, o cristianismo, a marca do cristianismo, o início dela foi uma explosão louca de alegria. Não combina conosco sermos cristãos e estar acabado, cabeça baixa, desanimado, triste. Porque o seu Deus morreu, meu filho, o que aconteceu? Nosso Deus é vivo, é alegria. Então, eu tenho que entrar na escola, eu preciso de escutar a palavra de Deus todo dia. Porque é ela que aonde você se segura. Fala, filho, eu não sei rezar. Vocês já rezaram a partir dos Salmos? Já rezaram a partir dos Salmos? Não. Olha que coisa linda. Quando você pega um Salmo 85 por enquanto, o Salmo 121 ou 120, que você fala, eu ergo os olhos para as montanhas, de onde vai vir meu socorro? O socorro vem de Deus que fez o céu e a terra. Se você sabe isso de cor, na hora de um aperto, na hora que você está chateado com alguma coisa, preocupado com alguma coisa, você fala, de onde vai vir meu socorro? Vai vir do meu Pai, daquele que não me desampara, que fala, Ele é teu guarda, Deus não dorme, não cochila, Ele nem vai deixar seu pé tropeçar. Se você sabe disso, você está passando uma situação difícil, você fala, tem um salmo que vai me alimentar, que vai me dar força de novo para continuar caminhando. Bem, nós entramos na escola, já sabemos tudo que Deus é amor, temos que ler a palavra todo dia.
e temos que nos alimentar. Meus queridos irmãos, eu vou morrer falando isso com vocês. Tem que dar um jeito de fazer missa diária. Quantas vezes por dia nós comemos? Várias, né? Com essa pandemia, os meninos engordaram 10 quilos, porque comem o dia inteirinho de aflição. Só de ligar o computador, mãe, eu preciso disso, mãe, eu preciso disso, come o dia inteiro. E quantas vezes por dia nós alimentamos a alma? Quem carrega o nosso corpo? A alma. Se a alma não estiver alimentada, o corpo arrasta. Arrasta, está deprimido, está entristecido, está fraco, está sem força, qualquer problema que vem é uma montanha, eu não vou dar conta, entra em pânico com tudo. O que o corona fez, né? Essa pandemia fez? Puxou o tapete de todo mundo, falou, fica de pé. E aí todo mundo teve que descobrir aonde se segurava. Aonde você estava alicerçado. Porque de repente levantou a plaquinha e falou, e além de tudo morre. Falei, e agora? Para onde que eu vou? Morre mesmo? O que acontece? Delícia, né? Voltar para casa, esse é um sonho. Mas fez isso com todo mundo para poder se pensar onde nós estamos ancorados. Como é que eu posso ser transformado? Como é que eu vou ser capaz de amar alguém? Primeiro, se eu me sentir amada. O dia que você não está bem, que você está entristecido, que você está bravo, que aconteceu alguma coisa, tudo que deu errado, a primeira pessoa que passa na sua frente, você vai amá-la? Em geral não, né? Em geral não. Então, se eu me exponho todos os dias a Deus, se eu comungo, se eu recebo Jesus vivo e peço que Ele me transforme, à medida que Ele vai me transformando e que eu vou sendo amada por Ele, me sentindo amada, eu vou sendo capaz de amar. Fora isso, não consegue não. Sabe por quê? Porque isso não depende de nós. Nós somos egoístas e a gente quer as coisas, isso é para mim, ué. Distribui alguma coisa para você ver se alguém vai pensar no outro. Fala, vou levar mais um, porque vai que falta, ou quebra, ou acaba, né? Eu já tenho outro. A consciência de fazer a coisa em comunidade é uma luta. Estou falando mentira aqui, alguma coisa para vocês? Não. O ser humano é egoísta, quer puxar para ele, quer guardar para quê? Me explica. O que nós vamos levar? Nada. Então, aprender a amar, para isso estamos aqui nesse mundo. O cristão, a vida do cristão, é toda uma vida dedicada para aprender a única lição que nós temos que aprender: amar. Porque tudo mais vem daí. Quem ama mata, quem ama rouba, quem ama trai, quem ama, aí vai fazendo a lista dos mandamentos, ela resume num só: amar ao outro como você se ama, amar ao outro como Ele nos amou. Eu posso prejudicar alguém se eu penso, eu gostaria de ser prejudicado? Eu vou caluniar alguém, eu gostaria de ser caluniado? Eu vou falar alguma coisa do outro, eu gostaria que falassem de mim? Não. É só você colocar como medida você. Como é que a gente faz alguma coisa errada? Não faz. Mas isso é uma consciência que a gente vai desenvolvendo. Quando eu vejo o meu irmão na rua, meu irmão de rua, eu fujo dele, eu vou até ele. Mas de novo, de mais alguém para pedir, o que Jesus faria? A gente tem que pensar, o que Jesus faria? Jesus encontrava um cego. Era claro que o cego queria recuperar a vista. Jesus chegava perto dele e falava com ele assim: já vou recuperar a sua vista? O que Jesus fazia? Alguém lembra? O que eu posso fazer por você? É a mesma coisa quando a gente encontra com nossos irmãos de rua. A gente não chega perto dele e dá um litro de leite, não, um pedaço de pão, uma moeda de 25 centavos, não. A gente chega perto dele, que ele é seu irmão, meu irmão, e fala: o que eu posso fazer por você agora? Porque para amar e servir a Deus nós só temos agora. Fala: não, amanhã eu encontro com ele, nunca mais. É a oportunidade que a gente tem, é só aquela, guardem isso. Você nem encontra mais com aquela pessoa. A oportunidade que a gente tem é só agora. Que hora eu tenho para amar e servir ao meu Deus? Agora. E o amor não é teoria. É verdade, ela é uma coisa prática. A nossa vida com Jesus não é uma teoria, ela é prática. É resultado de uma vivência. As pessoas têm que olhar para nós e ver que nós vivemos uma vida acompanhado de um Deus. E que a marca da nossa vida tem que ser amor, por causa dele. Filômago, você não sabe que aquela pessoa é insuportável. Eu sei, convivo com um monte de gente que dura de viver.
Aí você olha e fala, não, mas Jesus morreu por ela na cruz. Ele não faz acepção de pessoas, ele ama a todos. Ele que não teve oportunidade de encontrar ninguém que revelou esse amor de Deus. Então somos nós que temos que fazer o papel de revelar o amor de Deus. Mas como é que você pode ser bom para mim, que eu sou tão insuportável com você? Ele falou, eu ajudo a carregar, meu filho, por causa de um, que tem um nome, é Jesus, que me ensinou. Então, essa escola, ela não é fácil, a escolinha de Jesus não é brinquedo, não. Porque ele é um mestre exigente. Pode ser que a gente repita o ano. Pode ser que a gente não tenha feito nenhum progresso ainda. A gente não fez nenhum para casa. Está com os para casa tudo atrasado. Porque a nossa preguiça espiritual, ela é impressionante. Colocar o povo para rezar é uma luta. É igual os meninos que não querem voltar para a escola, querem ficar no sistema do computador. Nós estamos igualzinho. Vamos para a igreja? Não, gente, a gente assiste aqui pela televisão. Jesus não vem por fibra ótica. É ao vivo e a cores. Não tem fibra ótica, não. Eu preciso receber Jesus vivo. Então nós vamos ter que levantar sim e vir para a igreja. Nós temos que aprender a confessar. Tem quanto tempo que a gente não confessa? Melhor não levantar, não vou perguntar. A confissão ela tem que ser mensal. Não é brincadeira o que eu estou falando com vocês. Não é brincadeira. A confissão é preciso que a gente acorde para a nossa vida espiritual. Até que dia nós vamos ficar dormindo? É preciso, parece que o mundo colocou uma catarata. Eu falei com Jesus, a catarata acho que é dupla, né, Jesus? Porque ninguém vê nada mais. O certo virou errado, o errado virou certo. E nós temos que assumir em quem cremos. E de verdade colocar as coisas que Jesus colocou no mundo, sem medo e sem vergonha. Assumir a nossa fé. E de verdade levar a boa nova ao mundo. As pessoas precisam saber que existe um Pai e que é amado. Essa é a dívida que a igreja tem com cada um. Que as pessoas não têm consciência que elas têm um Deus que ama. Não é que julga, que culpa, não, que ama. É a primeira lição que todo mundo tem que aprender. Isso nós temos que revelar com a nossa vida. Como? Tem um ato de bondade e o outro vai te olhar e vai falar, por que você faz isso? Fala, porque você é meu irmão. Você não está na melhor situação, mas você é meu irmão. Não é isso que Deus quer. Um na rua e o outro com tudo em casa. Tem uma coisa errada. O nosso Deus nos separou uns para sofrer e outros para estarem bem. O cristianismo é uma religião revolucionária. Pode imaginar? O mesmo Pai, todos irmãos? Isso não é brinquedo, não. O dia que a gente assumir isso, quando a gente reza o Pai Nosso, isso é muito sério. Então, quando Jesus falou esse versículo, isso muda o mundo. Se a gente levar isso a sério. Filó, mas é muito difícil, eu não dou conta, não. Mas ninguém falou que ia ser fácil. A gente precisa pedir a Deus a graça de permanecer. Porque muita gente entra na escola dele e faz evasão, vai embora, fala, não dou conta disso não, meu filho, é muito difícil. E nós temos que lembrar que quando a gente faz a opção por Jesus, nós estamos fazendo opção por uma vida, que é eterna. Quando nós estamos caminhando aqui, nós estamos construindo a nossa vida eterna. Isso é seríssimo. Todo ato, guardem isso. A menor atitude que você tiver, ela tem uma força no céu ou no inferno. Isso é imediato. A gente não tem dimensão dos nossos atos. Nada passa despercebido. Nada. Eu estou fazendo isso, quem está vendo? Deus. E ser acompanhado por Ele é simplesmente maravilhoso. Filó, mas e se eu não der conta desse caminho? A gente pede a Ele a graça, todo dia de perseverar. Só me dá a graça de eu continuar rezando todos os dias. Mas tem que ser todo dia, tem que ser todos os dias. Segunda coisa. Mas se for muito difícil. Quando a vida está difícil, para casa está difícil, vocês estão tendo criança em casa fazendo para casa. Quando a coisa está difícil, a criança grita quem? Grita quem? A mãe, né? Mãe, você me ajuda? A gente tem que pedir a Nossa Senhora, porque ela viveu em plenitude tudo que Deus queria. Ela se entregou, se abandonou, mergulhou nele e deixou que ele conduzisse. E ele cumpriu na vida dela tudo, nos mínimos detalhes. Então a gente tem que falar com ela, mãe, se ela me ajuda a fazer isso para casa, me ajuda nesse pedaço aqui de melhorar meu amor ao próximo. Me ajuda a ter mais sensibilidade. Me ajuda a desenvolver a compaixão, a empatia. Me ajuda. Me ajuda a olhar para ele e entender que o problema dele é o meu também.
Me ajuda. Me ajuda a entender que esses 100 meninos que vão nascer, que estão sem roupa, são meus irmãos. E eles têm que estar vestidos. É assim. Que aquela pessoa que está passando fome não pode passar, depois eu não estou passando, o outro também não pode, não. É assim. Isso tem que nos incomodar. A dor do outro tem que nos incomodar. Não internar alguém para tratar e vai pôr gente doido. O outro não ter o mínimo de dignidade na doença, no sofrimento, para receber o melhor, tem que nos incomodar. A sensação que eu tenho é que às vezes nós estamos anestesiados. Acho que é tanta notícia ruim que a gente fala, acho que é assim mesmo o mundo. Não é não. Não é não. Não é isso que Deus quer, não. A sensação que eu tenho é que nós cristãos estamos sendo reduzidos a um resto. A um grupinho pequenininho, porque nós estamos vivendo um mundo completamente ateu, né? Um mundo que optou por ser órfão, desistir de Deus. E estamos nós, um grupinho com a bandeirinha assim escrita, eu creio. Mas nós temos que viver isso de verdade. Porque eu acredito profundamente que a força que muda o mundo é o amor. Não existe nada melhor, né? Nada mais que acalenta alguém, que é ser amado, ser cuidado. E hoje as pessoas estão descuidadas, dentro até da própria casa. É preciso que a gente olhe uns para os outros e veja o que essa pessoa está precisando agora, né? Então a gente pede a Nossa Senhora, me ajuda, a senhora é minha mãe. Jesus te entregou para mim lá no pé da cruz. Me ensina. A senhora que viveu quando a situação era muito difícil, a senhora que fugiu de madrugada num burrinho, carregando um menino, indo para uma terra longe, porque estavam matando, o seu filho era a causa da morte de um tanto de inocente, um tanto de mãe chorando, e a senhora fugindo com o seu vivo. Me ajuda. Me ajuda quando eu não entendo nada que está acontecendo na minha vida, a simplesmente a confiar em Deus. A fechar os olhos para o mistério. E saber que eu tenho um Pai, que é igual eu ligo para vocês, que não dorme, que nos vigia, que toma conta de nós. Não dorme, seu guarda de Israel. Ele toma conta para que seu pé não tropece. Que eu não tenha medo de quando a vida tiver uma adversidade. Que eu não tenha medo mesmo quando tudo me ameaçar. Mas eu sei que eu tenho o meu Pai comigo. É isso que ela tem que nos ajudar. É Nossa Senhora, que é mãe, fala, mãe, me ensina. Eu estou numa tarefa que eu não mudo de ano. Eu não estou conseguindo nem subir na cruz ainda para poder pegar o pé de Jesus. Diz que eu tenho que chegar no nível do coração, depois no nível dos lábios dele. Como é que eu vou fazer progresso no amor? Como? Já teve alguns também, que além de Nossa Senhora, algumas pessoas que chegaram bem perto dela. Irmãos nossos, que foram iguais a nós, foram os santos. Os santos foram aqueles que pegaram o Evangelho e viveram ele inteiramente. Que assumiram, entraram na escola de Jesus e pegaram e foram nela, de verdade. E se tornaram santos, porque nossa maior tristeza, que a gente deveria chorar, é de não sermos santos. De ainda de verdade não ter feito a opção por Jesus, assim, mergulhar nele e falar, Jesus, eu quero estar matriculado na sua escola, e de viver todos os dias, e todos os minutos da minha vida na sua presença, e para viver somente para vos amar e vos servir. E falar com ele, Jesus, acerta meu caminho de vos amar, acerta meu caminho de viver de verdade a sua vontade, não me deixa passar ao largo, Senhor, daquilo que eu vim fazer, mas me ajuda. Então a gente tem Nossa Senhora que pode nos ajudar nas tarefas, e os santos que podem nos ajudar pela intercessão deles diante de nós, para a gente poder dar conta. Porque quando a gente for fazer a prova final, em que nós vamos ser avaliados? O que São João da Cruz já falou sobre isso? Alguém já leu São João da Cruz? De verdade, que alguém já leu São João da Cruz? É preciso ler. Nós temos tantas coisas maravilhosas na igreja, tanta coisa bela, tanta coisa que a gente precisava de aprender, que eu queria convidar vocês a aprender a ler essas coisas. São João da Cruz fala que no final seremos avaliados pelo amor, pelo tanto que amamos. Essa que é a nossa prova final. Por isso que a gente foi matriculado na escola. Sem matricular nessa escola, sem colar no mestre, sem poder tirar o olho do mestre, e alimentando do que ele mandou, ler a palavra, comungando, confessando, estando na igreja, pedindo ajuda de Nossa Senhora, rezando o terço, não vamos andar. Não podemos viver como onda do mar. Uma hora rezando noite e dia, de repente fica rasteiro, fala, acho que até nem tem fé mais.
Aí depois começa de novo, vai e volta. Não, nós não temos que ser igual folha de bananeira, que uma hora vai para um lado, vai para o outro. Não, nós temos que ter firmeza. E a nossa firmeza é Deus, é Jesus. Todos os dias, na hora que vocês abrirem os olhos, fala: obrigado, Senhor, acordei. A vossa misericórdia se renova agora. E esse dia foi feito para vos amar e vos servir. Somente para isso. Acerta o meu caminho para que hoje eu não me perca. Não me perca no mundo, mas saiba vos amar. Porque eu preciso aprender a amar meu irmãozinho. Como é que eu posso devolver o amor que Deus tem por mim? Como é que eu posso amar a Deus? Entendendo que em cada um de vocês, eu devo uma reverência, porque Deus habita em cada um de nós. O dia que a gente entender isso, como é que eu prejudico o outro? Como? Não tem jeito. As freirinhas do mosteiro, elas fazem reverência a Deus e ao irmão. Primeiro a ele, depois ao irmão. É assim. Então, é um caminho que é um convite. Entramos, é preciso caminhar. É preciso desejar. É preciso querer. É preciso se esforçar. É preciso pedir a graça, porque tudo vai nos fazer desistir. O caminho do mundo é largo. Filoma, no mundo não precisa não, a gente não pode só rezar de vez em quando, não. Não pode assim, só a missa no domingo, não, tá bom, não. Não, tá péssimo. Isso não vai andar nunca. Nunca. Mas é tão interessante que nós queremos só ganhar. Nós não queremos dar um esforço, não queremos um mínimo de esforço espiritual para o nosso progresso. Fala, eu queria tanto, Filó, fazer isso. Ué, começa. Começa todos os dias. Tem que querer. Acorda. Pega a palavra de Deus. Marca um padre para você confessar. Reza o terço, mas tem que pedir a Deus a graça. Nós precisamos de nos posicionar. Nós não sabemos o dia nem a hora que somos chamados para apresentar a Deus o que amamos aqui. Então vamos pedir a Ele essa graça. Fala, Jesus, o Senhor falou isso no Evangelho de domingo. O padre falou isso. Eu quero viver, é isso que eu digo que é caminhar no Espírito. É pegar o Evangelho, colocar na minha vida e falar, o que eu já estou vivendo daquilo que o Senhor falou? O que eu peço para vocês é isso, vocês se amem uns aos outros. Já estou fazendo? Não, Senhor, estou não. Então me ajuda, Senhor. Eu quero. Não julgueis, né? Como ele fala. Julga não, porque vocês têm consciência de como é que é a sua alma. Então não olhe o outro, não. Reze pelo outro. E ajude o outro na caminhada. É assim. É assim que a gente tem que ter a coragem. Encoraje os irmãos, dê palavra de conforto, mas porque você crê num Deus que é vivo. Esse Deus de verdade, esse Deus da alegria, esse Deus que à medida que a gente vai caminhando com Ele, que você transmite alegria, né? Porque ser cristão não é ser otimista, não, gente. É saber aonde nós estamos fundamentados, num Deus que é amor, que vai nos conduzir. Então, se você vive essa experiência com Deus vivo, você vai irradiar isso. Isso emana de você, né? Isso é ser cristão. Há um segredo, como diz Santo Agostinho, há um segredo. Tinha vindo de Santo Agostinho, né? Pegue a vida com o que ela te traz, com alegria. Mas hoje a vida me trouxe isso, Filó, é ruim, não. Pega com alegria o que a vida te trouxe. E o que a vida te levar, deixa ir também com alegria. Fácil, e essa frase de Santo Agostinho? Não, dificílima. Até hoje poucas mães eu vi, e uma mãe eu vi, lá no CTI, que nasceu um bebê com uma síndrome gravíssima, que chama trissomia do 18, síndrome de Edwards. Muito complicado, né? Operou do coraçãozinho, e não dá conta de até aprender a engolir, vai demorar, então tem que fazer gastrostomia, tem que fazer traqueostomia, e chegou extremamente desnutrido, como eu nunca vi um bebê tão desnutrido, e chegou para nós. E ela falava comigo assim, à medida que ele foi melhorando, operou o coração, fez traque, fez gasto, engordando, ela falava comigo assim, doutora Filó, olha para ele, e olha para mim, ele me escolheu, doutora, mas numa alegria que vocês não eram capazes de imaginar. Eu acho que ele vai ficar estragado, que eu vou mimar ele demais, mas ele me escolheu. Então, Madre Teresa fala isso de um outro jeito, ela fala, eu quero agradecer a Deus pelas coisas que Ele me tira, e não pelas que Ele me dá. Olha o tanto que já caminhou. Olha o tanto. Mas por quê? Porque todos os dias teve um começo. O começo é quando a gente fala, eu quero Jesus.
Aí entra e fala, o Senhor me dá a graça de perseverar, passa super bom entre nós dois para a gente ficar coladinho, que senão eu fujo. Ó, que o Senhor me apertar, eu quero fugir. Fala, Jesus, eu vou ali, depois eu volto. Fala, vai ali não, pode ficar quieta aqui na sala. Porque é assim, como nós temos dificuldade. Por isso que em João 15 ele fala 11 vezes, permaneça no meu amor. Imagina o que é permanecer no amor dele. Hoje eu quero que vocês saiam daqui descansados. E assim como diz a mãe dessa criança, ele vai ficar momado, doutor, ele vai ficar estragado, porque ele sabe que eu vou amá-lo muito. É assim, que a gente sai daqui estragado, por sabermos que somos profundamente amados. E que ele nos dê a graça de emanar, de sair de nós o amor que o irmão está esperando. Está escrito na carta de São Paulo que a única dívida que a gente tem uns com os outros é a dívida do amor. Amanhã vocês têm que pensar nisso. Todo mundo que você encontrar amanhã não pode sair pior do que chegou. Porque a dívida que você tem com ela é dela se sentir amada. Olha a responsabilidade. Brinquedo não. Mas não é brinquedo viver com Jesus. Não é. Mas é uma aventura extraordinária, espetacular, sem preço. Peçam a Ele a graça, fala, Jesus, eu quero viver esse mandamento, esse desafio de uma vida, Senhor. Estamos aqui apenas para aprender a amar, porque é um desafio louco. Tem 3 degraus do amor. Nós não começamos o primeiro degrau, ainda não chegamos ao nível dos pés, mas podemos graduar. Se vocês quiserem se aprofundar nesses degraus, está no livro Diálogo, de Catarina de Siena, que Deus dita para ela os degraus do amor. Não é uma brincadeira. Ele fala que pouquíssimos santos chegaram ao nível dos lábios de Jesus. Mas eu tenho que ter um começo. O começo é querer subir na cruz. Fala, estou querendo subir. Você me ajuda? Ó, daqui nós vamos caminhando na graça. Porque claro que ele quer ver os filhos se formarem, não é? Claro, o professor fica feliz com a evolução dos alunos. E assim nós vamos querer. Todos os dias vocês vão repetir isso para ele. E lembra disso. Jesus, me dá a graça como Santo Agostinho, que eu tenho alegria de receber na minha vida tudo que o Senhor mandar. Mesmo a maior contrariedade e desgosto que eu receba com alegria. Mas o que o Senhor levar, também eu devolva com a mesma alegria, Senhor. Isso é um progresso de uma vida. Mas é para isso que estamos aqui, para caminhar. Não existe parque de estacionamento espiritual. Nós não podemos ficar acomodados, temos que caminhar, né? Então é isso que eu queria deixar aqui para cada um de nós hoje, né? Esse desafio de se matricular na escola de Jesus, para aprendermos a amar, somente a amar. Esse é o nosso desafio desse ano, né? Desafio da vida. Vamos pedir a Ele a graça, sob a bênção e a proteção de Nossa Senhora. Eu espero vê-los na semana que vem. E eu não sei se veio uma psicóloga hoje, veio, sobre o grupo Nós Salvamos Vida. Veio, não? Então ela deve vir a semana que vem, que é um movimento maravilhoso em Belo Horizonte, que acolhe as mulheres em risco para aborto, para ajudá-las a não abortar. Então tem várias casas aqui em Belo Horizonte, precisam de ajuda, é um trabalho que precisa ser divulgado, e é bom que às vezes as pessoas aqui têm voluntários que querem trabalhar, vocês vão conhecer esse trabalho, é um trabalho belíssimo, e né, ninguém te procurou, não é? E eu tinha falado com eles que poderiam vir. Muita coisa para a gente descobrir e trabalhar junto, a favor da vida, não é isso? Então que vocês tenham um resto de noite abençoado, na presença do nosso Senhor Jesus, e que a semana que vem Ele nos traga, e que amanhã vocês se lembrem disso. Cada pessoa que vocês encontrarem tem uma dívida de amor. Vamos terminar na presença de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mando